Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu quero deixar para você algumas dicas sobre o que fazer para salvar RLM para sua prova da PMMG. Bem, vou deixar aqui algumas dicas do que eu faria se eu tivesse aqui há menos de um mês, porque a gente está há menos de um mês da prova de soldado, e eu não tivesse estudado ou tivesse estudado pouco de RLM. Então, o que eu faria? Eu vou contar para você nesse vídeo. Antes de a gente continuar, meu nome é Igor Albert, sou professor de Matemática, Informática e Raciocínio Lógico, e aqui no canal da JIT a gente fala sempre desses conteúdos para concursos. Então, se você está estudando, está se preparando, esse canal é para você. Então, inscreva-se, deixa o like, tudo isso é muito importante para a gente continuar fazendo isso aqui, beleza? Bem, quero então te falar o seguinte. Existem alguns conteúdos ali no edital que são mais prováveis de terem questões na prova, tá? E além disso, existem alguns conteúdos que eles não têm tanta fórmula, não têm tanta complicação. Então, mesmo se você pegar agora para estudar, eu tenho certeza que você consegue caminhar bem e aprender coisas que vão ser úteis na sua prova. Então, eu vou deixar aqui uma listinha, né? Eu vou te mostrar, vou abrir o edital aqui com você, de raciocínio lógico, para a gente ver quais são esses tópicos que eu recomendaria que você estudasse. Então, bora lá? Bem, tô com o nosso edital aqui aberto, tá? E selecionei esses primeiros 6 tópicos aqui. Esses 4 últimos eu deixei como secundários, porque é o seguinte, são conteúdos importantes. Por exemplo, operações com conjuntos não é uma coisa difícil. Aqui no canal a gente, inclusive, alguns dias atrás, fez um vídeo sobre conjuntos, e aí a gente passou por alguns conceitos muito importantes, foi uma live até, e resolvemos questões. Então, também é um conteúdo que dá para pegar. Tem aqui regra de 3 também, mas os que eu decidi focar, os que eu focaria se eu tivesse nesse ponto e não tivesse estudado, seriam esses primeiros aqui, esses 6 primeiros. E veja que eles estão meio que entrelaçados também. Porque, por exemplo, se a gente estuda equações do primeiro grau, é muito provável que a gente saiba resolver uma regra de 3 simples, de forma bem tranquila, beleza? Então, por onde eu começaria? Eu começaria aqui pela modelagem de situações problema por meio de equações de primeiro e segundo grau e sistemas lineares. Então, esse é um tópico que não tem muita fórmula. Tem ali, por exemplo, para você resolver a equação de segundo grau, tem o delta, tem a fórmula do x, mas veja que é pouca coisa. E tendo essas noções, você já consegue resolver muita questão. Então, não é um tópico complicado e é um tópico que eu acho que é muito basilar. Porque, por exemplo, a pessoa vai querer estudar a métrica, né, que é geometria, áreas, volumes, sem saber resolver uma equação de primeiro grau, sem saber resolver uma equação de segundo grau, ela não vai conseguir avançar. Então, por isso que eu começaria aqui pelo tópico 5, modelagem de situações problema por meio de equações de primeiro e segundo graus. Tópicos tranquilos, dá para aprender, não tem muita fórmula, tem que pegar a questão e estudar mesmo. Depois disso, para onde que eu iria? Aí sim eu poderia vir aqui para métrica, áreas, volumes, estimativas e aplicações. Geometria, né, que essa parte é uma parte mais da geometria, ela tem fórmulas, né, por exemplo, a área do retângulo, a área do triângulo, a área do círculo, mas não são muitas, e essas fórmulas muitas vezes são intercambiáveis. Por exemplo, se eu conheço o triângulo retângulo vai ser uma chave muito importante para a gente resolver as questões de geometria, tanto da plana quanto da espacial, tá? Resolver, por exemplo, as questões de volume. Volume é um negócio também que não tem muita fórmula. Porque, por exemplo, se eu pego o cilindro e os prismas, eles têm basicamente a mesma ideia de volume, que é calcular a área da base e multiplicar pela altura. Aí, se tem ponta, então se é, por exemplo, uma pirâmide, eu vou pegar a área da base vezes a altura e dividir por 3, né, multiplicar por 1/3. Então, essas é bem genérico, as fórmulas são poucas e a gente consegue levar para muitas situações. Então, também é uma área que dá para a gente aprender muita coisa até a prova e resolver muita questão até a prova. Depois disso, para onde que eu iria? Poderia vir aqui para noções básicas de contagem, probabilidade e estatística. Contagem tem umas 3, 4 situações que você precisa memorizar, 3, 4 fórmulas. E probabilidade é um bocado mais tranquilo. Se você está bem na contagem, provavelmente na probabilidade você não vai ter tanta dificuldade.
E esses dois conceitos vão ser até importantes para você caminhar para o próximo passo, que seria estatística. E aí, na estatística, você tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, conhecer os conceitos. População, universo, amostra, amostragem, variável, porque pode ser que apareça uma questão de teoria mesmo, tá? A gente fez uma live também aqui no canal resolvendo questões de estatística para essa prova da PMMG e eu recomendo que você assista. Vou deixar ela por aqui. Medidas de tendência central e medidas de dispersão, porcentagem. Porcentagem é um tema que precisa ser conhecido, porque em questões de estatística e em questões de gráfico, porcentagem é um tema que aparece com muita recorrência. E, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque pode ter questões de muitos assuntos ao mesmo tempo. Por exemplo, pode ser que eu tenha uma questão de geometria que eu fale, e se eu aumentar as dimensões desse retângulo em 20%, quanto que eu vou aumentar a área? Então, veja que a porcentagem ela é um tema meio que coringa. Aparece em várias situações. Então, é um tema bem fundamental de você conhecer também, beleza? E, por fim, a parte de lógica, que ela é meio desconectada do restante, porque não tem tanto cálculo, é mais conceito, é mais teoria, tá? E a parte de lógica, se você memoriza as principais equivalências lógicas, as principais negações lógicas, você não deve ter dificuldade na sua prova, beleza? Então, resolver questões nessa reta final vai ser muito, muito, muito fundamental para você conseguir seu sucesso. E aí eu vou te convidar, né, para conhecer também, não vou deixar de falar, da nossa mentoria. A nossa mentoria, ela é de RLM e está focada nessa reta final. E é justamente o que a gente vai fazer, vai ser resolver questões e pegar os pontos principais dos conteúdos, tá? Então, eu separei os principais conteúdos, mais ou menos como os que eu te apresentei aqui, e a gente vai ter encontros ao vivo e vai ter também a disponibilidade de um grupo do WhatsApp para discutir questões, discutir teoria até a data da prova. Então, tenho certeza que é um material muito rico para você. Então, só para passar rapidamente, a página vai estar aqui para você ler com mais calma. A gente vai ter 3 encontros ao vivo, que vão ser nos sábados e domingos, tá? Nesse primeiro encontro, a gente vai falar de funções de primeiro e segundo graus. Falei, né, que esse é um tópico bem importante a gente conhecer logo de cara, porque é um tópico basilar aqui da matemática. Depois a gente vai ter uma aula de contagem, probabilidade e estatística. Então, só para falar desses 3 tópicos, a gente vai ter esse encontro no dia 25/2, beleza? No horário das 10 às 11h30. E aí vai ser ao vivo, vai ser no Google Meet, numa sala pequena, justamente para a gente conversar cara a cara, tirar dúvidas, sem medo, sem vergonha. E no dia 2/3 a gente vai ter uma aula de geometria para falar justamente de áreas e volumes, que eu tenho certeza que pelo menos uma questão vai ter lá na prova. Então, a gente vai ter esse encontro para falar de geometria, que é um tópico importante, não tem tanta coisa difícil assim, e a gente consegue arrancar um ponto lá na prova. Um ou mais, quem sabe. E galera, tem 3 super bônus. O primeiro para mim é o mais top de todos. Vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp comigo. Eu estarei lá ajudando vocês, participando, resolvendo dúvidas, resolvendo questões. Então, se você tiver alguma dúvida até a data da prova, a gente vai conversando lá no grupo. Um caderno de questões com mais de 100 questões sobre todos os tópicos do nosso edital de raciocínio lógico. Justamente também para você ir pegando a malícia das questões, que são questões que provavelmente são muito similares às que você encontrará na sua prova. E a gente também vai ter 4 aulas gravadas, e essas aulas vão cobrir outros tópicos do edital que não vai dar para falar nos encontros ao vivo, que é lógica, progressões, razão, proporção e regra de 3 e estatística, tá? Estatística a gente vai falar um pouco aqui, né? Mas aqui a gente vai complementar nessa aula gravada. E claro, vão ter essas aulas exclusivas que vão ser liberadas no dia 19/2. E você pode assistir tirando as suas dúvidas também no grupo do WhatsApp, ou então tirar um momentinho lá da aula para a gente conversar também. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento muito, muito rico. Esses 3 bônus para quem comprar a mentoria, para quem se inscrever na mentoria, estão saindo de graça. Então, de tudo isso, né, o valor total seria de R$290, mais, né? E tá por R$87. E a gente está com um cupom também, o cupom eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de 15%. Só que corre que esse cupom não vai ficar muitos dias não, acho que mais um dia só e ele fecha. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade.
E o preço já tá camarada. Se você também não tiver o cupom, não tem problema, porque já tá um preço muito, muito bom. Tenho certeza que esse material vai ser muito bom, muito útil para você se preparar nessa reta final. Então era isso. Mesmo que você não participe da nossa mentoria, use essas dicas para você se preparar para a prova, tá? Porque eu tenho certeza que essas dicas vão ser úteis para você. Era isso que eu tinha para hoje. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, vamos conversando, vamos trocando ideia. Inscreva-se no canal e eu espero ver você em breve. Até logo. Falou!